É possível superar o narcisismo, né? Esse sentimento, na verdade, de pós-descarte? O interessante é que, se verificarmos, o ser humano ele é totalmente estético. Mas esse estético ele foge totalmente do senso comum, daquilo como conhecemos. Por quê? A palavra estético vem do grego aesthesis, que significa sensação. Então, o ser humano ele decodifica a realidade através das sensações, e dessas sensações ele cria sentido, tá? E do sentido, na verdade, o ser humano vai se emocionando a partir destes sentidos, porque há estados de alteração, na verdade, dentro da emoção. Ou seja, a palavra emoção, ela significa emovere, aquilo que se move. Vou dar uma explicação. Por exemplo, o ser humano, ele decodifica tudo mediante as suas sensações e as suas percepções. Se o ser humano ele colocar a mão perto do fogo, ele provavelmente vai queimar. Mas se deixar totalmente afastada, o que ele vai sentir? Frio. O barulho. Quando uma pessoa fala perto demais, muitas vezes pode soar totalmente incômodo, porque a gente vai falar que essa pessoa está falando alto. Se essa pessoa falar e nós mantivermos uma certa distância, provavelmente, e devido a alguns distúrbios auditivos, a pessoa não pode entender muito bem. Então, o estético ele se baseia a partir desse princípio. É a percepção que eu tenho da realidade molda muito a maneira como eu interpreto a mesma e como eu me comporto. Porque a palavra emoção, como eu já disse, vem do latim emovere, né? Por exemplo, uma música te toca e você fica totalmente emocionado, correto? Uma sensação ocorre e você pode ficar muitas vezes nervoso ou alegre. Por quê? Porque você está tendo uma sensação, né? E essa sensação pode ser boa ou má, sempre dependendo do contexto. E a partir desse contexto você pode interpretar, né, as sensações que você tem como boas ou más. Por exemplo, algo que te deixava triste há 10 anos, hoje não te deixa mais. Por quê? Porque você tem um espaço considerável de tempo em relação ao que você vive agora, em relação àquilo que você viveu. Então, muitas vezes as pessoas, quando elas passam por determinadas situações, na verdade, fica difícil de engolir, né? Ou seja, como disse o Wilfred Bion, o psicanalista, alguma sensação que você tem referente a algum acontecimento, você não consegue entender, porque você não consegue absorver. Porque passou, na verdade, pelos seus sentimentos, mas ainda você não consegue filtrar as coisas que aconteceram com você. Por exemplo, eu vou dar mais um exemplo. Você tem uma situação desagradável, terminou o relacionamento, correto? Então, terminando o relacionamento, o que você sente? Você se sente triste ou melancólico. Você está passando por essa situação, mas você não consegue digerir devido ao trauma. Mas depois de algum tempo você vai conseguir assimilar certas situações e você vê o que não via outrora. O porquê? Porque quanto mais você está distante de um relacionamento, de um grande espaço de tempo, você consegue verificar o que aquela pessoa lhe dava, na verdade, de benefícios ou malefícios. É por isso que eu estou elaborando esse tema, se é possível superar o descarte narcisista. Porque a princípio não, mas se você digerir os fatos conforme o tempo, você consegue, na verdade, conviver com esses traumas, tá? Ou seja, você vai aceitar os fatos como realmente aconteceu, aí a partir daí, entendeu? Você consegue conviver com esses lapsos que ocorreu na sua memória. Mas interessante que bem no começo a pessoa não consegue superar o porquê, porque a pessoa tem uma enorme sensação de vazio, né? Ou seja, como ela conviveu muito bem com o narcisista, ela vai ter sua abstinência, né?
E essa abstinência que ela tem vai ser essa sensação de vazio. Então por isso que muitas vezes a pessoa não consegue romper esse ciclo com o abusador, tá? Porque ela acha que sem ele ela não tem mais ninguém. Então ela sempre vai atrás. Então, mesmo até conhecendo a dor, ela quer voltar ao ciclo. Por quê? Porque o relacionamento com o narcisista é uma espécie de sopra, morde e assopra. É uma relação entre elogios e humilhações. O narcisista vai te elogiar quando você estiver a sós com ele, mas vai te humilhar quando você estiver em público com ele. Tá? Então, quando a pessoa termina esse ciclo de relacionamento com o narcisista, essa sensação de vazio vai ser sempre maior. Por quê? Porque ela se apaixonou, na verdade, pela sensação que ela teve do narcisista. Você se apaixonou, na verdade, por aquilo que ele podia lhe oferecer. E o narcisista, a princípio, tem muito a oferecer, mas tudo aquilo que ele oferece apenas é um grau de mimetização, né? Ou seja, as pessoas elas têm muito costume de misturar, na verdade, a forma com o conteúdo. O narcisista, ele não tem conteúdo, ele tem forma. Ele tem formas de te enganar, formas de te ludibriar e de te conquistar. Mas depois que ele te conquista, ele pega, ele joga fora essa forma e vive com esse conteúdo, né? O que ele tem, porque o que o narcisista tem, tá? A pessoa que sofre de transtorno de personalidade narcisista, ela tem uma carência de self muito grande. Então ela vai lhe oferecer somente aquilo que ela tem, que é dor, sofrimento, tristeza e inveja. Ou seja, e como ele está se relacionando com outro, qual é a sua tendência, na verdade? É atribuir ao outro uma característica que ele tem, embora, tá, ele não se reconheça como tal. Então, quando termina o relacionamento, a pessoa se sente totalmente frustrada. Por quê? Porque a pessoa não se apaixonou pelo outro, mas sim por uma ideia que ela teve pelo outro, porque o outro a enganou, entendeu? Mediante formas de conquista, tá? Ou seja, interessante que o narcisista ele é totalmente um mimetizador. Então ele apenas imita as coisas, tá bom? Ele não tem um verdadeiro carinho, ele não tem um verdadeiro apreço, não tem um verdadeiro cuidado. Então por isso que ele constantemente ele ludibria, tá? Então com isso, quando você termina essa relação com uma pessoa que tem o transtorno de personalidade narcisista, você vai ter continuamente, na verdade, uma sensação de culpa, né? O porquê? Porque, por exemplo, pela briga que você teve com ele, pelo silêncio que ele te fazia, pela desvalorização, tá bom? Pelas traições e até mesmo por um certo abuso, porque o narcisista ele sempre faz uma espécie de gaslighting, tá bom? Ou seja, ele sempre te faz o pseudo bem, e quando você não age à altura, ele sempre vai lhe colocar uma sensação de culpa. Então quando você termina um relacionamento com um narcisista, você vai ter essa relação de culpa, e muitas vezes você totalmente ludibriado pelos encantos dele, porque ele é um hipnotizador, ele é um enganador, a pessoa começa a ter essa sensação dizendo, aonde foi que eu errei, o que eu fiz de errado, nossa, será que a culpa é totalmente minha mesmo? Então essa pessoa pode ter, tá bom, essa projeção de culpa, ou então outra projeção de culpa. Qual que seria? Ela se apaixonou, tá bom, não por aquilo que era real, mas se ela se apaixonou por um ideal de homem ou de mulher que essa pessoa desejava. Então quando você por exemplo, idealiza muito um relacionamento, o seu grau de frustração sempre será maior, porque a realidade ela não cobre as nossas necessidades como seres humanos, porque cobramos de uma pessoa demais aquilo que ela pode dar, tá? Ou seja, sempre que quando o outro nos devolve um certo tipo de carinho, sempre acreditamos, tá, que desejamos mais, que merecemos muito mais daquilo que essa pessoa pode oferecer. Então a pessoa que tem o transtorno de personalidade narcisista, quando termina o relacionamento com a pessoa e a pessoa tem essa sensação de descarte, o que vai acontecer? Ela pode se culpar durante essas duas maneiras. O interessante é que também dentro desse aspecto, por mais que você tenha se apaixonado por um ideal de pessoas,
né, desse tipo de pessoa que te ludibriou, você não foi o culpado, você apenas foi a vítima. Porque o narcisista, ele tem o costume de fazer o quê? Uma leitura das pessoas do qual que ele vai enganar, ludibriar, tá bom? Vir com constante love bombs, né? Ou seja, mudar a percepção da realidade. Então é por isso que quando a pessoa termina o relacionamento se sente culpada. E eu não digo que, sim, é para se sentir. Não é. Mas é de se sentir, porque a natureza do ser humano é muito mais envolta, tá, em frustrações. Por quê? Pelo constante ideal que ele cria acerca das pessoas com qual ele se relaciona, tá bom? Então, dentro desse espectro, o que é necessário fazer? A pessoa tem que resgatar a sua própria autoestima, tá? Ou seja, resgatar essa autoestima, não procurando ver aonde errou. As pessoas nunca sabem onde erram quando terminam um relacionamento. Algumas pessoas sabem, outras não. A maioria das vezes nós deduzimos, tá? Pelo comportamento que o outro faz. Então, com isso, entramos nesse processo, muitas vezes, de culpa. O interessante é que se você fizer esse processo de dispepsia, pior ainda, tá? Porque se terminou o relacionamento, você vai ficar se culpando e a ferida abre ainda mais. Aí começa a ter o quê? O remorso, o ressentimento, né? O sentimento de vingança que você vai querer poder se vingar. E nunca é bom você se vingar de um narcisista. Por quê? Porque é a pior maneira, porque como você se relacionou com ele, ele sabe aonde dói em você. E a outra forma também totalmente interessante é você manter o contato zero. Tire ele da sua agenda, sabe? Não entra mais em contato nem com as pessoas que eram amigo deles, que pseudamente eram suas amigas ou seus amigos. Corte contato totalmente, contato zero, porque a vida não importa quantas vezes você cai, mas sim quantas vezes você levanta. Então é por isso que o ser humano tem essa sensação de frustração, tá? Porque quando ele cai uma vez, a vida dele perdeu todo o sentido. E isso é mister, tá bom? A todo o ser humano, mas o ser humano tem que lhe dar, por exemplo, uma oportunidade a si mesmo, mesmo sabendo que vai errar. Porque não existe perfeição, tá? E existe progresso. O progresso não é errar mais, é errar de menos, tá? Enquanto que as pessoas dos quais nós se relacionamos, há um leque, na verdade, enorme de pessoas, de personalidades, né? De personalidades mesmo, de características das pessoas, como elas são, a possibilidade de errar é sempre maior, porque nós, conhecendo o outro, conhecemos também uma parte de nós mesmos, né, da qual não aceitamos. Interessante dentro desse aspecto também é nós criarmos um novo propósito de vida, tá? E observar que o narcisista, na verdade, observar o narcisista, na verdade, o que é? É você ver que ele é um ser totalmente vazio, é totalmente digno de pena, tá bom? E que não vale a pena você derramar uma lágrima por ele, por mais que isso doa. Porque a vida, quando derruba o narcisista não consegue se levantar, porque ele não tem empatia, não tem amor, não tem afeto, conquanto para você sempre há a oportunidade de se levantar cada vez que você cair de um relacionamento. Se vocês estão gostando dos vídeos que eu estou postando, por gentileza, se inscrevam no nosso canal, aperte o botão das notificações, dê um joinha e divulgue o nosso pequeno trabalho. E como sempre, viu, eu agradeço o carinho e a atenção de todos e obrigado por ter nos ajudado, né? E até a próxima.